dia, nós vamos apresentar hoje uma introdução à matemática financeira. E a gente traz como professor estagiário, nesse momento, eu, no Carlos Santos, Luiz Antônio da Silveira Neto, Paulo Tefferson Belfort Carneiro e Emerson de Freitas Santos. Nós temos como objetivo nesse momento rever com vocês os juros dentro do contexto da matemática financeira. E aí a gente começa fazendo uma pergunta inicial. Quando a gente fala de juro, é algo assim complexo que de uma certa forma deixa preocupado. Então a gente tem uma pergunta inicial. Se um amigo me pedisse R$100 para ele pagar os mesmos 100 daqui a um ano, o que você acharia da proposta? É um questionamento bem amplo, porque quando se trata de dinheiro, a questão deve ser pensada e repensada. Aí vão surgir outras perguntas que se fazem necessárias. Com certeza, o melhor que fosse seu amigo, a proposta não seria vista com bons olhos. Alguns pontos vêm à mente, e aí você iria se questionar, iria rever aquilo que eu colocava. O que realmente, qual é o primeiro momento que você vai pensar para investir no seu dinheiro, falando de empréstimo, mais doação, né? Aí existem alguns questionamentos que a gente precisa realmente analisar, né? O professor Emerson vai estar colocando. Aí entra a questão na sequência: será que ele vai me pagar? Então essa já vai ser uma dúvida. 2. Será o poder de compra dos R$100 daqui a um ano o mesmo? Aí, essa é outra questão. Se eu permanecesse com os R$100, poderia aplicá-los na poupança e ganhar rendimentos? Então são várias questões que giram em torno dessa suposição, né? Não é isso aí? Então vamos lá ver a seguinte fórmula lá que dá para a gente poder fazer um cálculo em cima disso aí. A equação total de juros simples poderia ser apresentada como J igual a VP vezes I vezes N, onde o J significa total de juros, VP o valor presente, o I a taxa de juros e o N o período, né? Ou seja, o tempo que vai ser calculado desse juro, tá? E aí a gente segue agora com o professor Carlos novamente. A gente começa vendo a questão juro e a gente começa a fazer um questionamento com relação à questão. Quando a gente fala de juro, vem logo em mente 3 situações: capital, montante e taxa de juros. Essas questões elas são muito presentes no nosso dia a dia. E aí a gente tem aqui um exemplo assim, bem expresso, acho que dá um letras pequenas para dar para ver, né? O preço à vista é diferente do preço a prazo, porque estão sendo cobrados juros pelo parcelamento da dívida. O juro é uma compensação em dinheiro que a loja cobra por estar parcelando a dívida do comprador. Aí nós temos um exemplo, nós temos um micro-ondas que preço à vista ele custa R$549, mas se ele for parcelado de 1 marca 17, ele vai ficar exatamente no carneiro uma parcela de R$44,40, o que automaticamente vai onerar esse valor, né? Como ele vai ser vendido com juro, ele passa a ter um valor bem um pouco maior com relação ao preço se ele fosse pago à vista. Então, o que a gente pode observar? Nesse exemplo, o juro cobrado pela loja para parcelar a dívida de R$549 em 18 vezes foram de R$250,20. Ou seja, um valor que era de R$549, ele passa para R$799,20, o que automaticamente ele tem um acréscimo de
de 250 e 20. E aí é com esse princípio que a gente começa a colocar algumas situações, né? A dívida ou a quantia que uma pessoa investe chama-se capital, né? E a soma do capital com os juros se chama de montante, ou seja, o meu dinheiro mais o juro é o montante. E a taxa de porcentagem que se paga pelo empréstimo do dinheiro chama-se taxa de juros. Hoje em dia é muito comum a gente ver em lojas, em comércio, de forma geral, várias parcelas divididas, o que na maioria das vezes a gente olha e diz, poxa, está barato, o preço é bom, mas se você for colocar no papel, se você for parar para realmente observar o preço qual sairia o objeto, você está pagando mais ou menos 2 objetos, se não uma metade. Né? Você observa aqui que uma máquina micro-ondas, que seria 449, ele tem como juro a metade do valor, é quase que a metade do valor. E isso só nesse momento aqui a gente observa a facilidade. Uma parcela mais 17, né? E o valor da parcela ficou bem inferior, 44,40. Então, realmente é uma proposta tentadora. E a gente começa a perceber, quando a gente começa a ver a questão da proporcionalidade, dentro de capital, montante, taxa de juros, a gente começa a ter entendimento de que aquilo que eu achava fácil, de que aquilo que é prático, de que eu poderia comprar, eu estou pagando 2 objetos, no mínimo 1,5. E aí a importância desse momento da gente estar tendo esse conhecimento, não só para a nossa vida prática, mas também para que a gente repasse e informe outras pessoas do que é realmente juro, de como ele se procede dentro de uma operação. Né? Então a gente viu que a dívida é a quantia que uma pessoa investe, chama-se capital, a soma do capital com juros é chamada de montante, e a taxa dessa porcentagem em dinheiro chama-se taxa de juros. Esse juro ele pode ser dividido de 2 partes, ou de 2 formas. Tá? Temos os juros simples e temos os juros compostos, que os colegas vão estar dando continuidade. Juros simples. Juros simples. Vou falar um pouco sobre os juros simples. Um exemplo bem claro é esse questionamento, essa questão. Cíntia aplicou R$400 e recebeu 2% de juros simples ao mês. Qual será o seu montante no fim dos 5 meses da aplicação dos juros simples? Bom, no juros simples, ele quer saber quanto ela vai ter. Na primeira parcela, ela tem R$400. A 2%, R$408, a juros simples. Na segunda parcela, eu tenho 408, vou ter os mesmos 2% e vou ter R$406. Isso vai ser uma regra. A regra do juros simples é que sempre ela vai tirar o 2% do montante final. Sempre vai ser claro. No terceiro item, R$416, eu tiro 2%, que vai ser o próprio, que vai dar 24. E vai sucessivamente, vai descendo a escala e você vai ter o resultado final, que em 5 meses ela vai ter um lucro de R$40. Na aplicação vem o juro composto. O juro composto já é um pouco diferente. Se Cíntia pegou R$400 no banco e vai pagar juro composto, esse juro composto do montante, que vai entrar, vai ser 5 meses de investimento, vai ser o valor conferido. Se ela pegou R$400, vai ser 2% de 400, ela vai pegar 408.